Olá pessoal, então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de inglês técnico e hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante, é o uso das técnicas de leitura que você pode empregar para entender um texto, né? Então, uma técnica de leitura é uma estratégia que nós usamos para ajudar a traduzir um texto em inglês. Não traduzir o texto inteiro, mas para você entender sobre o que aquele texto fala, né? Para empregar as técnicas, é preciso saber qual é a intenção ao ler o texto. Então, você está lendo esse texto por que razão? É para entender todo? Você quer saber alguma coisa específica, né? E qual é o tipo de texto? Qual é o conteúdo que você está lendo? Você está lendo um poema? É uma música? É uma receita de bolo? É uma receita médica? É um ensaio? É um texto científico? O que é isso? É uma propaganda, né? Então, você sabendo o tipo de texto, vai lhe ajudar a entender o texto, ter uma ideia geral sobre o texto. Então, duas técnicas que nós vamos falar hoje, depois nós vamos dar continuidade nas próximas aulas, mas essas são as duas mais importantes, são o skimming e o scanning. Então, o skimming é quando você tem uma ideia geral do texto, certo? E o scanning é quando você vai em pontos específicos do texto. Então, essa seria a ideia geral dessas duas técnicas. Entender o texto como um todo ou ir em pontos específicos do texto. Então, skimming consiste em observarmos o texto rapidamente, apenas para detectar o assunto geral do mesmo. Então, esse texto fala sobre o quê? Então, depois que você dá uma olhada geral, você entende. Esse texto fala sobre medicina, sobre o meio ambiente, sobre informática, né? Sem nos preocuparmos com os detalhes. Para tanto, é necessário prestar atenção ao layout do texto. O título, o subtítulo, os cognatos, que são aquelas palavras que são parecidas com português, né? Que já vão lhe ajudar. Tendo cuidado com os falsos cognatos, que são aquelas palavras que parecem uma coisa, mas que são outras, né? Como, por exemplo, o verbo pretend. Quando você fala pretend, a gente pensa em português pretender, mas não é. Pretend é o verbo fingir. Então, temos que ter cuidado também com esse tipo de situação. Mas os cognatos ajudam muito. Primeira e a última linha de cada parágrafo, às vezes você dá uma olhada na primeira linha, na última linha você já entende o que aquele parágrafo está falando, né? Bem como a informação não verbal, que isso também é muito importante. Então, figuras, gráficos, tabelas, né? Fotos, algum desenho, alguma coisa que tenha no texto que vai lhe ajudar a ter a ideia geral do texto. Então, a ideia no skimming é você saber, isso aqui é um texto que fala sobre tal coisa específica. Então, você descobrir qual é o assunto do texto. Já o scanning é quando você quer saber coisas específicas, né? Então, quando se bate o olho no texto à procura de uma informação específica, então a técnica adequada é o scanning. Então, você não está ali para entender o texto todo, você quer descobrir aquela coisa específica, né? Então, por exemplo, você está no dicionário, você tem um monte de texto ali, você não precisa ler tudo aquilo, você quer saber tal palavra, então você vai no ponto específico e já vai pela ordem alfabética, você descobre. Você está lendo um texto, um livro, então você tem um livro que você quer saber um capítulo naquele livro, você vai no índice e já vê aquele capítulo específico que você precisa e já vai no ponto certo, você não precisa ler o texto inteiro, né? Às vezes você vai para você tem um jornal, então você quer ler, você quer descobrir alguma coisa específica. Antigamente, por exemplo, tinha o cinema no jornal, então você ia lá, você pegava o jornal, você ia fazer um scanning, só ia naquela parte específica do jornal onde estava dizendo a programação do cinema. Então, isso é o scanning, é você ir em cima do ponto específico que você precisa. Scanning é uma técnica de leitura que consiste em correr rapidamente os olhos pelo texto até localizar a informação específica desejada, como, por exemplo, o uso do dicionário para obter informação sobre o significado de palavras ou a utilização do índice de um livro para encontrar um artigo ou um capítulo de interesse. Essa técnica não exige leitura completa nem detalhada do texto, certo? Então, você vai ver o todo.
Uma outra coisa que ajuda muito é você saber, por exemplo, você está lendo um texto para uma prova, você tem que responder perguntas sobre aquele texto. Então, quais são as perguntas? Eu preciso saber uma data, a data em que aconteceu alguma coisa, então eu vou no texto procurando datas. Então, já vou me atentar a meses do ano, né, aos dias da semana, a números para saber a questão do dia. Então, eu já vou fazer um escaneamento, eu não vou entender o texto todo, eu vou procurar datas, porque isso aí é a informação que eu quero, né? Então, eu quero saber cores, a cor de alguma coisa, então eu vou procurar as cores. Eu quero saber o local onde aconteceu alguma coisa, se foi no hospital, se foi no hotel, se foi numa praça, se foi num restaurante. Então, eu vou procurar palavras que vão me ajudar a responder aquela pergunta específica. Então, uma coisa que ajuda muito é você, antes de ler o texto para responder alguma pergunta, você já vai logo na pergunta, você vê o que é que eu quero saber. E aí eu vou para o texto já procurando a resposta para aquela pergunta específica. Então, isso aí é o scanning, é você ir em cima de pontos específicos no texto para responder uma pergunta específica. Já o skimming seria o todo, entender, isso aqui é um texto sobre tal assunto, mas sem saber os detalhes, certo? Então, nas aulas seguintes nós vamos falar também sobre outras técnicas de estratégias de leitura e temos um material complementar que vocês podem consultar para treinar um pouco. Então, bons estudos e nos vemos na próxima aula.